Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje vai ser o primeiro dia que nós vamos nos encontrar ao vivo para fazer a nossa aula de setor público. Eu vou estar dando continuidade da última aula que eu passei para vocês online, que a gente estava falando um pouco sobre as falhas do mercado e, devido a essas falhas, existe a necessidade de intervenção do Estado. Então, a gente falou de algumas falhas do mercado semana passada e hoje eu vou terminar essa parte que, segundo a teoria, mostra que se não houver a intervenção do Estado devido a essas falhas, algumas pessoas vão se beneficiar de situações, de bens e de alguns fatores em relação às outras pessoas. Então, para que não haja esse tipo de benefício, de que a pessoa tenha mais facilidades em alguns bens, né, em adquirir esses bens, então se tem a intervenção do mercado, do Estado para que isso não ocorra. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para nós ver melhor isso. Então, hoje nós estamos já na aula número 8 de Economia do Setor Público e vamos falar das razões de intervenção do Estado na economia. Então, a gente vai entrar na segunda parte desse tema. Para não ficar muito extenso, eu preferi dividir em duas aulas para ficar mais tranquilo da gente entender, certo? Então, o que a gente viu na última aula? Que a necessidade do governo intervir na economia seria para corrigir essas falhas de mercado. Então, existem essas falhas, já foram percebidas anteriormente, e o governo intervém para que não ocorra essas falhas ou que elas sejam minimizadas. Quais a gente já viu? Qual que a gente já analisou? Os bens públicos, tá? Que em economia, os bens públicos ou bens públicos puros são os definidos como os rivais e não rivais, dependendo do grau de exclusividade. Então, a gente percebia que esse bem poderia ser rival ou não rival, e ele poderia ser mais exclusivo ou menos exclusivo. Então, o que a gente considerava como bem público? Por exemplo, a água, que a gente citou. A água é um bem público, então há necessidade do Estado intervir, né, na distribuição. Só um minutinho. Na distribuição e no tratamento dessa água, por mais que as pessoas pagam, mas cada um vai pagar o justo do que consumiu e vai receber esse bem público de forma igual, certo? Então, é determinado como bem público aquele bem que várias pessoas deveriam ter acesso e que podem ter acesso, mas daí ele ia depender do grau de exclusividade dele, certo? Vimos também sobre as externalidades, que nesse caso, o governo, nas externalidades, ele intervir para que o causador dessa externalidade assuma seus custos. Se ela for negativa, ou receba seus benefícios se ela for positiva. Então, a gente percebeu que existem as externalidades negativas, que são as mais gritantes, que a gente deu exemplo de uma poluição do rio, onde pessoas que moram em volta sentiam essa poluição. Esse rio foi poluído por uma indústria. Então, a indústria estava colhendo somente os frutos de seu trabalho, e as pessoas estavam recebendo as externalidades negativas, e ela não via nenhum benefício com isso. Então, a gente percebeu que não haverá só externalidade negativa, nem só externalidade positiva, mas que tem que reduzir a negativa para que as pessoas comecem a sentir mais a externalidade positiva. Então, esses dois tipos de falhas, há necessidade da intervenção do Estado para que as pessoas não se aproveitem dela, certo? Dentro das externalidades, a gente viu também 3 situações de intervenção do Estado. A gente viu o teorema de Coase, que é quando as partes podem negociar sem nenhum custo e possibilidade de obter benefícios mútuos. Então, é essa necessidade, essa situação onde as partes negociam e recebem os benefícios por isso. E que ninguém perca na hora da negociação. Os direitos de propriedade, que descreve o que as pessoas e as empresas podem fazer com suas respectivas propriedades. Ou seja, até onde vai minha propriedade, o que é minha propriedade, o que é a propriedade de outra pessoa. Então, para que todo mundo, por exemplo, você tem sua casa e chega uma pessoa lá e fala, não, essa casa é minha, você tem que sair daqui, então você tem o direito de propriedade, que diz que aquilo é seu, que em algum momento foi comprado,
Por isso que a gente vê tantos documentos, né? Por exemplo, se você vai comprar uma casa, você precisa vários documentos para depois comprovar que aquela casa é sua. Então, é um direito de propriedade. E a tragédia dos comuns, que ela ocorre quando uma pessoa utiliza um recurso de livre acesso a toda a comunidade, reduzindo o benefício que outras pessoas têm no mesmo recurso. Então, faz com que, tipo, por exemplo, se tem uma pracinha, todo mundo tem acesso a essa pracinha perto do seu bairro. A gente viu o exemplo do jardim, né? Por exemplo, que todas as pessoas têm um jardim sempre bonito. Então, tipo, são situações que ocorrem que se fosse livre e ninguém tomasse conta, provavelmente outras pessoas iriam querer se beneficiar disso. Então, para que não ocorra benefícios, que no caso dessas situações que a gente viu, o Estado intervém para cuidar de certa forma. Seria essa a definição da teoria das razões de intervenção do Estado. Então, a gente viu os bens públicos e as externalidades dentro das falhas de mercado. Agora, a gente vai ver o poder de mercado, desemprego e inflação e assimetria de informações, que também são consideradas como falha de mercado e que o Estado intervém para tentar minimizar essa falha. Então, vamos começar a falar um pouco delas. Então, o poder do mercado. O poder de mercado é a capacidade que tem um agente econômico, que ele detém, de manter os preços dos seus produtos acima do competitivo, de forma a aumentar seus lucros sem perder seus clientes. O exercício do poder de mercado ocorre tipicamente nas seguintes situações: mercados incompletos, monopólios naturais, oligopólios e cartéis. Então, são situações no qual algumas empresas têm poder no mercado, poder perante as outras empresas e aos seus consumidores, e que elas podem ter lucros excessivos oferecendo aquele tipo de produto ou serviço. Então, também para que isso não ocorra, que, por exemplo, as pessoas não paguem tão caro por o álcool gel que a gente estava conversando antes de começar a aula. Numa situação, problema, o Estado intervém para tentar regularizar essa situação de poder de mercado. Foi o que basicamente a gente conversou antes de começar a aula. Logo que todo mundo precisou do álcool gel, o álcool que você pagava no máximo R$10, meio litro, você começou a pagar 26, né? Igual a Poli deu exemplo, R$26 meio litro de álcool. Então, para que essas situações não ocorram, o Estado consegue intervir para regularizar essa situação. Então, vamos ver um pouquinho delas, eu sei que vocês já conhecem um pouco, mas vai ser bom para a gente lembrar mais ou menos o porquê dessa intervenção do Estado. Então, nos mercados incompletos, a existência de um sistema financeiro e um mercado de capitais pouco desenvolvidos não fornecem financiamento de longo prazo necessário ao esforço de desenvolvimento econômico. Então, nesse caso, quando há esse sistema de um sistema financeiro que não é tão suficiente, que ele não consegue se desenvolver sozinho, o Estado ele vai intervir, e é importante, para a concessão de créditos de longo prazo, que financia os investimentos no setor produtivo da economia brasileira. Por exemplo, aqui no Sul a gente tem o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento, que atende os 3 estados do Sul. Então, basicamente, esse banco vai oferecer créditos de longo prazo para a empresa, para produtor rural, para que ele consiga desenvolver algo, né, produtivo, que ele consiga produzir e fomentar a economia local, tanto local quanto estadual. Então, quando o mercado ele não consegue, por exemplo, ter esse crédito, esses financiamentos que ajudam a fomentar a produção, o Estado, com sua riqueza, com seu tesouro, certo? Ele intervém oferecendo esses créditos de longo prazo para fomentar a economia. Lógico, daí vocês me perguntam, mas qual é a vantagem do Estado intervir para que fomente a economia? Porque isso vai gerar impostos e de impostos vai para o Estado. Então, basicamente isso, ele não está perdendo com nada, ele só está ganhando. Então, dentro desse exemplo de mercados incompletos, o Estado vai estar intervindo realmente para financiar a produção da economia local ou estadual, certo? No caso do monopólio, ainda dentro de poder de mercado, quando só uma pessoa ou empresa pode fornecer um produto ou serviço, temos as situações de monopólio, em que essa pessoa ou empresa tem o poder sobre o preço das transações. Ou seja, quando só uma pessoa ou só uma empresa produz ou presta determinado
tipo de serviço, como ela é única no mercado, ela pode cobrar o preço que ela quiser, certo? Para fazer suas transações, para fazer suas vendas, prestar seu serviço. Então, o monopólio é caracterizado por isso, por uma empresa que basicamente tem o poder sobre o mercado de determinado produto ou serviço. Se uma empresa é a única que fornece televisão a cabo, por exemplo, ou banda larga na sua cidade, ela consegue cobrar pelos seus produtos em um preço mais alto do que compraria se tivesse concorrentes. E se em sua cidade há apenas uma drogaria, e o proprietário dessa drogaria pode cobrar pelos remédios que vende, do que tivesse uma concorrente nessa cidade. Então, nesse caso, o governo seria a intervenção no monopólio, por exemplo, para que esses preços não sejam cobrados absurdamente por ser um único no mercado. Então, essa falha de mercado do monopólio, basicamente, a intervenção do Estado seria para que eles não cobrassem um preço excessivo por dominar esse mercado, por ter o poder nessa situação sobre a prestação de um serviço ou de um produto, certo? Os monopólios naturais, que são setores cujo processo produtivo se caracteriza por retornos crescentes de escalas, ou seja, quanto maior a produção, menor o custo da unidade produtiva. Às vezes, o investimento para fornecer alguns serviços ou produtos são bastante caros para permitir a existência de concorrência entre várias empresas. Isso é, o capital necessário para o empreendimento é tão alto que pode ser mais vantajoso haver apenas uma empresa produtora do bem em questão. Então, o monopólio natural seria de empresas que forneceriam um bem ou um serviço, porque se você tivesse muito, é muito caro para produzir aquilo, para fornecer aquele tipo de serviço. Então, existe naturalmente apenas uma empresa daquele segmento. Por exemplo, né, no nosso caso, ter apenas uma empresa fornecedora é muito mais barato para a sociedade brasileira. Um exemplo é o suprimento de energia elétrica. Então, para a população brasileira, custa muito caro construir e manter 2 ou mais redes elétricas para levar energia elétrica das usinas para suas casas e empresas. Então, considera-se que, se tiver uma grande empresa que vai distribuir energia, no qual o Estado consegue manter, vamos dizer, essa empresa e consegue construir essa empresa que vai distribuir energia para todo mundo, seria mais barato do que ter várias pequenas. Então, seria um monopólio natural no qual o Estado intervém para regulamentar. No caso, a gente viu Sanepar, por exemplo. O caso da Sanepar é isso, é uma distribuidora de água que vai cuidar, lógico, nós pagamos por isso, para que ela distribua e que ela mantenha, vamos dizer, tudo nos conformes. Então, é um exemplo de monopólio natural dentro de cidades ou dentro de uma região, no qual o Estado intervém porque se torna mais barato, tá? Seria um exemplo de poder de mercado natural, no qual o Estado intervém para regular essa falha de custo, certo? Como se fosse muito caro para o Estado isso. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Acho que eu coloquei 2 iguais. Os oligopólios. Então, ocorre oligopólio quando um pequeno grupo de empresas controla a oferta de um bem ou serviço. Então, não tem o mesmo poder de monopólio, mas ainda assim há influência nos preços. Então, um exemplo de oligopólio seria dos postos de combustíveis, por exemplo. Então, uma cidade tem vários postos de combustíveis e eles meio que determinam a oferta e demanda, o preço do produto oferecido. Fica mais ou menos o mesmo preço. Por exemplo, um determinado remédio só é fabricado por 2 ou 3 grandes laboratórios farmacêuticos. Nesse exemplo, uma saída seria comprar remédios genéricos, o que aumentaria a competição entre os laboratórios. Então, a intervenção do Estado seria auxiliar na venda de medicamento genérico para que esse preço não se torne mais alto, certo? Então, a intervenção no problema de mercado, no caso de remédios, por exemplo, o Estado interviria para que todas as pessoas tivessem acesso a esse medicamento e não o preço fosse cobrado de forma também igualitária. Não que esse grupo de empresas ou essas pessoas que vendem esse produto
ter mais lucro com isso e acabar ganhando muito dinheiro e as pessoas não terem acesso. Então, dentro do poder de mercado, dadas essas situações, o Estado vai intervir para tentar regular e facilitar para que também todo mundo tenha acesso. Basicamente é isso. E os cartéis, que consiste de um acordo feito entre as empresas do mesmo ramo. As empresas que formam cartel normalmente têm produtos similares e fazem acordos para coordenar o preço. Eu acho que do posto de combustível, depois a gente pode até discutir isso. Acho que cartel se encaixa mais que o oligopólio. Produção, parcelas do mercado, alocação de consumidores, dividir territórios de atuação, acertar quem vai vencer a quais concorrências públicas para prestar serviços ao governo, etc. Então, o cartel seria meio que um acordo entre as empresas. E o objetivo é maximizar os lucros e minimizar a concorrência, impedindo o surgimento de novas empresas no ramo da sua área. Por exemplo, os edifícios residenciais em sua cidade podem ser construídos apenas por um pequeno grupo de construtoras, de modo que essas construtoras impõem o preço dos imóveis novos na sua cidade. Outro exemplo seria as empresas prestadoras de serviço de limpeza para órgãos públicos. Então, o que eles acabam fazendo? Eles fazem acordos entre si para que a concorrência não seja tão ruim, seja mais branda a concorrência. Então, os preços vão ser parecidos, os produtos vendidos são parecidos. O que você vê aqui é questão de licitação, né? Tipo, uma prestadora de serviço de limpeza de órgãos públicos. Quem vai ganhar, quem não vai ganhar a licitação. Mesma coisa em empresas aqui construtoras, né? Então, são várias empresas que constroem, mas que praticam o mesmo preço. Então, o Estado vai intervir para que não ocorra problemas, por exemplo, da forma de licitação. Tipo, eu vou favorecer um grupo de empresas, eu vou favorecer um grupo de pessoas por causa de um acordo, de um cartel feito. Então, teoricamente, o Estado deveria intervir para que isso não ocorra, porque não cause problema, e sim que seja justo a forma de distribuição. Certo, pessoal? Até então, o que a gente viu no poder do mercado, deixa eu só voltar aqui para a gente não confundir, é que as empresas que fazem parte dessas situações, dessas falhas, denominadas falhas de mercado, não se beneficiem de algumas situações em relação às outras. E que as pessoas consumidoras, que os consumidores dos bens oferecidos por essas empresas, também não, por exemplo, não percam muito. Então, que eles não tenham lucros excessivos e as pessoas acabam pagando exageradamente por uma situação. Então, dentro do poder de mercado, que é considerado uma falha, o Estado intervém como forma reguladora, certo? Desemprego e inflação. Então, vamos lá. Desemprego e inflação, teoricamente, também seria uma falha de mercado. Então, executar as políticas fiscais e monetárias com a finalidade de atenuar as distorções características da economia capitalista e do livre funcionamento do mercado. Então, para que reduza o problema de desemprego e inflação, existem as políticas fiscais e monetárias para que vai atenuar essas distorções e que o mercado continue funcionando da melhor maneira possível. Então, a principal dessas distorções é a incompatibilidade entre a oferta e a demanda agregada, cujas consequências mais relevantes podem ser os dois mais importantes problemas econômicos, que são o desemprego e a inflação. Então, as referidas políticas fiscais e monetárias são mecanismos pelos quais o Estado, por meio do governo, tenta abrandar os efeitos desses desequilíbrios. Então, a primeira consiste na política das receitas públicas e a política tributária e na política de dispêndios públicos, ou seja, para reduzir o problema da inflação. E a política orçamentária. E a segunda consiste no controle de oferta de moeda da economia e a taxa de juros. Perdão, ao contrário, pessoal. Então, para reduzir o desemprego, são feitas políticas de receitas públicas, porque vai investir, por exemplo, vai aumentar o desenvolvimento da economia, que vai gerar mais emprego, que gera renda, redução à carga tributária, porque as empresas consigam contratar mais pessoas, políticas orçamentárias. Então, o governo faz situações através de políticas econômicas para que esse problema de desemprego e inflação seja o menor possível. Então, para que não
ocorra uma falha de mercado tão alta, porque, lógico, a gente sabe que inflação zero e desemprego zero é muito difícil acontecer. Então, para que isso seja cada vez menor, o Estado intervém com suas políticas para tentar reduzir essa falha de mercado. E, finalmente, as assimetrias de informações. Então, o termo assimetria de informação vai descrever um contexto em que na compra e na venda de dois ou mais agentes econômicos se relacionem em um contrato de trabalho. Em seguro, por exemplo, em contrato de trabalho, seguro de carro, plano de saúde, etc. Mas cada agente tem um conjunto de informações diferente. Ou seja, para que não haja distorções, assimetria das informações, que haja, vamos dizer, problemas de comunicação, em contratos, em seguros, planos de saúde, facilita que essas informações sejam assimétricas e sejam, por exemplo, um padrão para as pessoas. Então, trata-se de contextos em que há informação oculta para uma das partes da transação econômica, ou que alguém não sabe qual será a ação oculta a ser realizada pelo outro agente. Quando você faz um seguro de carro, por exemplo, a pessoa não sabe quem está cotando o seguro do carro, se seu carro está realmente 100% das especificações dele. Lógico, a gente sabe que é feita uma avaliação do carro e ele entra dentro do seguro, que vai constar a idade, o sexo, é feito toda uma avaliação para conceder o seguro do carro. E dentro disso é se cobrado um preço, mas algumas informações podem ainda estar ocultas. Plano de saúde, por exemplo, você pode fechar um plano de saúde e omitir que você já tem uma doença. Então, tipo, o plano de saúde não sabe que você tem aquela doença, você paga por uma quantidade desse plano de saúde e essa informação está oculta. Então, para que evite essa simetria de informações, esses contratos feitos entre plano de saúde, seguro de carros, são feitos para pagamentos, vamos dizer, que você realmente esteja dizendo a verdade. Então, você está pagando por aquilo que você está dizendo, mas que pode ter uma informação oculta. Então, vamos lá. Temos dois casos de assimetria de informação. A gente tem a seleção adversa e o perigo moral. Então, a gente vai resumir mais ou menos as duas para entender essa assimetria de informação que pode acontecer dentro do mercado. Então, a assimetria de informação ocorre sempre que uma parte tem mais informações que a outra a respeito de alguma situação. Quando essa vantagem é praticada antes da transação ser efetivada, chama-se de seleção adversa. Mas quando é praticada depois de concretizada, a transação denomina-se perigo moral. Então, vamos lá. Então, tipo, a seleção adversa é quando, antes de você fazer a transação, aparece essa vantagem. E o perigo moral é quando essa vantagem só vai aparecer depois da transação feita. Depois que você fechou o seguro, aparece algum problema no carro. Depois que você fechou o plano de saúde, aparece uma doença que você não tinha falado. Então, isso é o perigo moral. E a seleção adversa é quando isso aparece antes, quando é notado antes de você fechar esses contratos. Então, vamos lá. Então, um exemplo de seleção adversa. João Bosco pretende vender seu carro. Ele levará em consideração o preço de mercado desse veículo, que é de R$10.000. Para vender o veículo, João Bosco precisa encontrar um comprador. Já a Rebeca, cansada de depender de ônibus ou bicicleta para ir trabalhar, está decidida a comprar o veículo de João. Os dois conversam sobre as condições do veículo e, se correr tudo bem, eles vão fechar o negócio. No entanto, não se sabe tudo a respeito do veículo. Nesse caso, há um problema de informação muito concentrado de um ação do que o outro, ou seja, a assimetria da informação. Como esse problema ocorre anterior à negociação, chama-se seleção adversa. Então, é uma assimetria de informação, porque há um problema na negociação antes de fechar ela, mais de um lado do que do outro, e se chama de seleção adversa porque ocorreu antes da negociação. Então, por isso, dos contratos feitos para compra e venda de carro e as avaliações para ver se realmente esse carro vale o que a Rebeca vai pagar para o João. Se é R$10.000 mesmo, se não tem nenhum problema, se não está escondida nenhuma informação que ela não sabe. Então, é muito importante constar tudo em contratos. E o perigo moral.
Esse problema vai ocorrer quando o fechamento de um contrato modifica os incentivos dos indivíduos e passam a agir de modo diferente e prejudicial à outra parte, quando prejudica a outra parte depois do contrato. Por exemplo, considerando que a Rebeca faz um seguro do seu automóvel e após contratar uma seguradora, ela começa a agir de maneira irresponsável e imprudente nas ruas, dirigindo embriagado ou deixando o carro aberto, causando sérios acidentes ou, no caso do carro, roubo. Esse é um exemplo típico de perigo moral, porque ocorreu após a transação. Então, ela fechou o seguro, mas ela não age conforme ela disse que age dentro do seguro. Então, ela está pagando por uma coisa que realmente pode acontecer. Podem roubar o carro dela, ela pode bater o carro, e o seguro vai perder com isso, né? Porque o seguro só ganha enquanto o carro tá bom, não tem roubo, e você está pagando as parcelas. Depois é perca para eles. Então, é perigo moral, porque aconteceu depois de fechar o seguro, certo? Antes de voltar aqui, eu vou explicar melhor. Então, no caso de assimetria das informações, a gente nota que começa a aparecer as burocracias em relação à intervenção do Estado. Por quê? Por isso que existe tanto contrato, precisa firmar cartório, precisa confirmar que aquilo é real, que realmente não vai ter essas assimetrias de informações, situações em que as pessoas podem estar escondendo alguma coisa para ganhar vantagem em cima das outras pessoas. Então, o Estado intervém para que isso não ocorra, que não ocorra esse tipo de assimetria de informações em contratos. Então, se tiver tudo especificado, tudo certinho, o Estado vai intervir para proteger ambas as partes, seja ela no perigo moral ou da reação adversa. E quando a gente fala disso, a gente vai perceber que dentro do Estado vai ter os órgãos que regulam cada situação, sabe? Então, o Estado vai intervir e vai ter os órgãos de regulamentação dessa intervenção do Estado. A gente já viu na matéria de monetária alguns desses órgãos que vai estar intervindo na economia, certo? No caso do Ministério da Fazenda. Então, tem a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria, Secretaria de Promoção da Produtividade, Advocacia e Concorrência, da Política Econômica, Assuntos Internacionais, Tesouro Nacional, da Receita. Aí a gente tem o Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que é a Secretaria de Planejamento de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento e Infraestrutura, Orçamento Federal e demais secretarias. O Banco Central, que é o Comitê de Política Monetária, e a Casa Civil da Presidência da República, que é a Câmara de Política Econômica do Conselho do Governo. Então, a gente viu alguns órgãos aqui que acabam intervindo para que esses problemas, né, de mercado, essas falhas de mercado que a gente viu nessa aula e na aula passada, sejam minimizados. Deixa eu voltar aí com vocês. Vamos lá. Então, nesses exemplos que nós conversamos aqui, o Estado intervém para minimizar as falhas de mercado. Seja elas na situação de poder de mercado, que algumas empresas podem ter poder maior que a outra, seja nas assimetrias das informações, para que essas informações não sejam ocultadas, não sejam escondidas, e também as pessoas levariam vantagens. Vimos nas outras aulas a questão dos bens públicos, o problema de desemprego e inflação, que também o Estado acaba intervindo. Então, nesse exemplo que eu passei para vocês, nessa parte de intervenção estatal, a gente está analisando somente a falhas de mercado, os problemas que ocorrem dentro do mercado, e o Estado intervém de forma a regularizar ou minimizar essas falhas. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre alguns assuntos, mas não somente sobre a intervenção do Estado. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando. Eu vou desligar aqui, a gente vai continuar tirando a dúvida de vocês. E não esqueça de fazer as atividades também, que eu vou deixar lá para contar a presença de vocês, tá? Eu vou desligar, mas continuo com vocês aqui. Próxima a gente continua e até mais. Deixa eu parar aqui.